O MBL, de todos aqueles grupos que foram para as ruas em 23, é com certeza o mais bem sucedido, o que sobreviveu melhor. Vossa Excelência é um verdadeiro sobrevivente, porque muita gente estava marchando do seu lado nas ruas hoje já não pode mais, né? Ou porque está preso ou porque está foragido. Você sabe exatamente a mensagem que você quer, qual é o objetivo que você tem com ela. Não tenho muita clareza se o senhor sabe o que o senhor produz. Deputados da mais baixa qualidade. O mamãe falei, isso é o melhor que vocês conseguem fazer. Antes de falar um pouquinho dos planos para o próximo governo ou para o próximo mandato, eu queria voltar, olhar um pouquinho a sua história, a história do senhor, do ponto de vista que a gente tem hoje. Citei aqui na abertura e realmente acho que o MBL, de todos aqueles grupos que foram para as ruas em 23, é com certeza o mais bem sucedido, o que sobreviveu melhor, ou o que de fato deixou um legado, né? Você teria ali, talvez, um rescaldo do movimento nas ruas, cujo principal personagem é a Carla Zambelli, né? Que está autoexilada na Itália, evitando um processo de extradição. Dito isso, a fórmula que notabilizou o MBL lá atrás, ela de certa forma foi apropriada por uma direita que sucedeu o grupo. Não dá para dizer exatamente que a comunicação que o MBL e o Missão exercem é uma comunicação soft, mas conseguiram pegar o que vocês inauguraram enquanto discurso que chama a atenção, prende a atenção, a tal da economia da atenção, especialmente na internet, e elasticizar isso para lugares que realmente resvalam até para a prática e cometimento de crimes. Então, desse ponto de vista, Vossa Excelência é um verdadeiro sobrevivente, porque muita gente estava marchando do seu lado nas ruas hoje já não pode mais, né? Ou porque está preso ou porque está foragido. Como é que foi que vocês acompanharam esse processo? E, de novo, né, hoje vocês fazem um caminho alternativo mesmo. Em que momento ficou claro que era preciso fazer esse caminho alternativo? E se Vossa Excelência acha que tem volta para esse tom que hoje domina a política e muito o parlamento? Bom, a Câmara, assim, já vi dias bem melhores do que os que a gente tem hoje. Olha, primeiro eu acho que os bolsonaristas, eles mimetizaram, né, a nossa forma de comunicação, mas não tiveram e não teriam e não têm a capacidade de copiar o nosso conteúdo, que é aquilo que dá razão à forma, né? Eles utilizaram a gente brinca dentro do MBL do tripé do meme, né? Primeiro é a curadoria de notícia, qual o tipo de notícia que o seu público quer consumir, o que interessa ao seu público. Depois, qual que é a sua visão, né, ideológica, né? Qual que é o recorte de visão de mundo que você quer passar utilizando aquela notícia como base. E terceiro, uma piada, alguma coisa de entretenimento, alguma coisa que ajude a engajar. Como você bem colocou na economia de atenção, a política está disputando espaço com um vídeo de um gatinho fofo, né? Então, é preciso ter alguma coisa para chamar. Copiaram essa nossa fórmula para o bolsonarismo. E isso se transformou numa coisa ao longo do tempo cada vez mais tosca e sem o conteúdo que a gente tem para defender, que, mais uma vez, repito, é o que dá sentido à forma. A forma é para ser um meio, né? De você alcançar o poder e implementar suas ideias. Mas às vezes a forma, desculpa interromper, a forma às vezes não pode atrapalhar o conteúdo, porque vocês são craques realmente nessa economia de atenção, né? Muitas vezes por polêmicas, por frases fortes, até xingamentos, né? Muitas vezes são usados palavrões de vez em quando. Isso prende a atenção, realmente isso fideliza uma base, mas isso às vezes não cobra um preço em termos de credibilidade, porque às vezes a pessoa vê você, o senhor, ou o Renan, ou alguém do MBL/Missão num vídeo falando alguma coisa e tratar esses moleques não tem condição nenhuma de gerir coisa nenhuma, quanto mais um país. Quer dizer, essa coisa da forma e do conteúdo, às vezes a forma não atrapalha o conteúdo? Eu não acho, primeiro porque, só para, digamos assim, fazer uma observação em relação ao pressuposto da sua pergunta, quando o Renan fala um palavrão, não é cálculo, tá? Não é porque ele acha que é a forma que ajuda a prender mais a atenção, é genuíno, não é? É a maneira dele mesmo que ele, enfim, aquilo sobe, ferve o sangue dele em determinado assunto e ele fala um palavrão. Então, agora, como presidente fazer isso seria muito ruim, né? Imagina um presidente da República só para separar, agindo assim. Só para separar um pouco. Eu não acho de todo ruim, tá, Zanini?
Porque a autenticidade é uma coisa que as pessoas buscam também. A transparência em relação a quem você é, ao que você pensa, aquilo que você está sentindo, até os seus defeitos, até os seus sentimentos que, digamos assim, geralmente uma pessoa pública represaria, esconderia. Eu acho que há sim uma demanda, digamos assim, para um presidente ou para uma pessoa pública que se mostra mais humana, que mostra que tem sentimentos que muitas vezes não são convenientes do ponto de vista de comunicação. Bolsonaro, Lula, os grandes líderes todos eles têm expressam esse sentimento viés. De toda maneira, né? E eu não acho também que diminua a credibilidade, mesmo porque acho que uma coisa que ficou muito claro para mim nesses últimos anos é que respeito e credibilidade na política só vem com força, só vem com tamanho, né? A imprensa só te dá cobertura a partir do momento que você tem relevância. O mercado só te leva a sério a partir do momento que você tem poder para transformar a realidade ou tem algum poder de decisão. E o tamanho, né? Você precisa considerar que nós sempre lutamos uma guerra assimétrica, né? Nós nunca tivemos à disposição tanto canhão, os holofotes da imprensa que, por exemplo, a Dilma tinha, sendo presidente da República, né? Nem o dinheiro, nem os ministérios, nem os cargos que os nossos adversários sempre tiveram e ainda têm. Sempre foi uma guerrilha. Sempre foi uma atividade de guerrilha, né? A gente sempre teve numa batalha assimétrica em que, dentro das redes sociais, que apesar de hoje, acho que ser majoritário na população o uso, ainda assim não é tão grande a ponto de alcançar 100%, então a gente já está num universo limitado. Dentro desse universo limitado, a gente ainda está disputando espaço com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais cargo, com quem tem mais espaço do que a gente. Então, nós precisamos ter uma fórmula que, digamos assim, quebre essa formação, da mesma maneira que... Agora, em termos de contribuição... Só para fechar, Dani... Da mesma maneira como o Dario tinha um exército que era o dobro do exército do Alexandre na Batalha de Gaugamela, a gente está indo no formato de Queen ali para tentar quebrar a formação. Agora, em termos de contribuição para a qualidade do debate público, porque eu, sinceramente, me entristece. Eu cobri o MBL primeiro na rua, depois acampando na frente do Congresso Nacional, vi a participação, a importância que vocês tiveram no impeachment, sei da capacidade intelectual de cada um de vocês. Sinceramente, me entristece quando o senhor, que é uma pessoa... Depois vamos mostrar o livro, né? O livro amarelo que ele trouxe aqui, o programa de governo, que eu brinquei que era a Bíblia do MBL. Me entristece um tanto, porque quando eu vejo uma pessoa que tem a capacidade intelectual que o senhor tem, a capacidade de produção intelectual que o senhor tem, com 18 anos, 19 anos, começou a escrever artigos, inclusive, no jornal mais reputado do país, que é a Folha de São Paulo. Ajudou a pagar meu aluguel, inclusive. Obrigado à Folha de São Paulo. De lá para cá, virou uma espécie de referência para uma ala. A forma como, inclusive, o senhor decidiu fazer as coisas, o senhor está aqui com segurança. Os alvos do senhor, muitas vezes, não tem. O que resta de caldo, você sabe exatamente a mensagem que você quer, qual é o objetivo que você tem com ela. Não tenho muita clareza se o senhor sabe o que o senhor produz com isso. Qual é o tipo de resultado na vida prática das pessoas que são alvos. E eu nem estou falando especificamente aqui de mim, eu posso elencar vários. Exemplo. E esse aqui é uma figura pública, tá? Que foi muito importante para o MBL. Ajudou a botar o MBL de pé pelos acertos e pelos erros. Renan Santos chama Sérgio Moro de rato, fraco e derrotado. Depois o Moro decidiu não ir ao debate, teve de fechar as redes sociais. De novo, em termos de contribuição para a qualidade do debate, o senhor acha que o senhor dá a melhor contribuição possível? Vamos lá, Dani. Primeiro ponto, eu ando de segurança por causa de ameaça de Comando Vermelho e de PCC. O Movimento Brasil Livre não tem nenhuma guerrilha armada a ponto de ameaçar a vida de ninguém. Então, assim, as pessoas que você tem como alvo não têm segurança, assim, eu não incito ninguém a matar ninguém, eu não tenho militância que mate ninguém, eu não tenho uma força armada. Até agora, nós não somos uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade... caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda. Falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente...
muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda. Todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto. É a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo. É uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente, inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado, sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento e eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe dois lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar de rato, chamar o Moro de rato, não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos lá. É a impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né? Impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando o governo Bolsonaro e agora está lá ao lado, inclusive, defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que na época do impeachment nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019 eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, né? 2019, ou você vai defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo, era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê?
só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Se você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar da vaquinha para minha campanha.